seguir, programa Obra-Prima. Apoio Senafer, F. Scott, Lock Bem, Espaço Móveis, Hidromar. Olá! No programa Obra-Prima de hoje, você vai saber sobre as novidades, lançamentos, tendência e pós-luxo. Tudo isso para ser aplicado aí na sua casa para ficar ainda mais bonita. Tudo isso só aqui no programa Obra-Prima que começa agora. Para começarmos o ano de 2019, nada melhor do que falar sobre tendências, cores. Essência é fundamental também. O ano começou muito quente, a gente segue na paleta e nas tonalidades também. E para falar um pouquinho mais sobre esse tema, hoje a minha convidada é a arquiteta Luciana Rogério, que vai explicar muita coisa para vocês sobre esse tema. Tudo bom, Luciana? Andréia, um prazer recebê-la sempre aqui. Sempre a Lu, um prazer que é super estar com você. parceira, né, Lu? Uma pessoa que eu gosto muito em receber no programa Obra-Prima. Obrigada, querida. Eu gosto muito de estar com você também. Obrigada. Lu, vamos lá. Gente, vocês vão escutar umas conversas de fundo, tá? Mas é que nós estamos na Vila do Café e agradecer a Ana Cláudia. Então hoje a gravação do programa Obra-Prima é aqui na Vila do Café. Lu, vamos lá? Vamos embora. Então vamos. Bom, vimos que esse ano a tendência, né, a escolha pelas cores veio na paleta de cores quentes. Bom, e aí? Por que que isso imperou esse ano? Então, toda vez o estudo do Pantone, aquele instituto americano, que todo mundo pensa que é italiano, mas não é, faz uma pesquisa mundial sobre comportamento, né? E aí analisa-se como é que está o mundo, como é que está isso, como é que está o mundo, está mais apagado, está mais fervoroso. Aí começa-se os olheiros a andar pelo mundo inteiro e descobrir como é que faz para neutralizar essas emoções. Então eu acho que o foco, porque o Pantone tem a história das cores, tem a história dos comportamentos. Eu gosto muito da história do comportamento, porque dita a moda das cores, né? Aí se tá muito calmo, se tá muito sem foco, direciona-se cores mais impactantes, mais fortes. Acho que tipo, vamos achar um foco. Vamos ficar mais preso num foco, vamos colocar cores mais altruístas. Eu acho que é isso esse ano. Tá. Então, resgatar, voltar aí, vamos movimentar, seria isso. Na realidade, as cores sempre como a moda, sempre vai e volta, né? A gente precisa de tendências pra gente movimentar sempre o próximo ano. A gente vem de comportamentos estranhos, mundiais, não é só nosso, e isso influencia a vida da gente até chegar à arquitetura. Né? Então esses olheiros analisam o comportamento das pessoas e ditam como é que vai ser. Tipo, se o país está meio apagado, vamos colocar umas cores fortes? Não que a gente estivesse apagado, mas acho que a gente estava meio que numa inércia. Tentava-se várias coisas e não conseguia nada com isso. Então, esse estudo dessas cores fortes, são 12 cores fortes e 5 cores clássicas. Porque as cores fortes é o amarelo com açafrão. No meio disso tem as cores dos neons, movimento. Eu acho que a coragem do povo volta, resgata-se isso. Eu acho que foi mais para isso esse ano. Tá. Agora, na decoração, como que dá para aplicar essas cores e trazer isso para decoração? Bom, na realidade... Que forma, assim, interessante. Tem esse link inteiro, porque arquitetura, moda e decoração é tudo a mesma coisa. E o comportamento que dita tudo isso. Então analisa-se esse comportamento está mais calmo. É que o comportamento é algo mais profundo, gente. Então eu tô deixando pro final. Vamos entrar na parte da decoração, depois a gente volta pro comportamento. Estudando-se esse comportamento, dita-se essas cores. Ditado essas cores vão pra roupa, em primeiro lugar. Então vai lá pro Nova York Fashion Week e fala-se, mostra-se as tendências. E cada estilista vai mostrar a sua aposta. Sim. A tendência que ele acha, né? Em cima desse estudo. Esse estudo vem para a arquitetura.
Na arquitetura, a gente faz linhas retas de casa por conta do comportamento de hoje do ser humano. A gente vive de uma maneira diferente do que a gente viveu antigamente. As nossas casas são menores, elas são mais confortáveis, elas são menos compartimentadas. Então a gente fala às vezes de... Antigamente a gente falava de cômodos. Quantos cômodos sua casa tem? Hoje em dia a gente tem 2 ou 3, mas a gente vive em lofts grandes. A gente dá valor para outras coisas na vida. Essa história dessas tendências de cores vem num prato, vem numa almofada, vem num quadro, ela vem num tapete, ela vem numa forma de uma cortina, às vezes numa barra de uma cortina movimentada, se está muito apagado. Sabe? Você não vai sair usando a cor do ano na casa toda, né? Pelo amor de Deus, ninguém mora mais nessa casa. A casa é o abrigo da gente, por favor. A gente tem que fazer uma casa que nos acolha. A arquitetura, ela recebe a gente em todas as ocasiões da nossa vida. Então é o nosso porto seguro. A gente sempre, em qualquer ocasião da nossa vida, a gente volta para casa. E essa casa, ela tem que traduzir a nossa essência. Ela tem que, por mais que esteja antenada, eu acho que isso é comportamento. O traço da arquitetura está no comportamento. O comportamento dita como é que vai ser essa arquitetura dessa casa. Isso mundial. Então, se a gente trabalha mais, a gente fica menos em casa, essas casas são menores. Essas casas são preparadas para nos atender no nosso cotidiano, na nossa necessidade do nosso cotidiano. Essas cores de tendência vêm para enfeitar a casa, vêm para um quadro para crescer, vêm para um prato, para uma sopeira, vêm para umas flores, vêm para essa decoração dessa casa, são pinceladas. Então essa linha reta é a linha que nos acolhe e essa tendência é o que aquece a casa. Bom, quanto aos móveis para 2019, as tendências continuam os mesmos que vêm já há algum tempo. A gente tá mais clean, a gente tá valorizando mais o essencial, mais os materiais da natureza. A gente valoriza muito madeira com a essência dela, do jeito que ela tá. A pedra, a gente está valorizando os materiais da natureza. Porque a tendência do mundo é voltar, a gente está num pós-luxo, então a tendência do mundo é voltar para a essência da vida. E após os comerciais, nós vamos falar um pouquinho sobre o pós-luxo. Não saia daí. Com mais de 10 anos no mercado, trabalhando com as melhores marcas nacionais e internacionais, a F. Scott apresenta tudo o que você precisa para a qualidade, beleza e o conforto da sua casa. Pisos em madeira maciça, laminados, vinílicos, decks em madeira ecológica, esquadrias em PVC e alumínio, rodapés, revestimentos e guarnições, ombrelones, toldos e produtos que vão deixar a sua casa ainda mais aconchegante, como persianas, cortinas, papéis de parede e tapetes. Visite e conheça o nosso showroom. F. Scott, o estilo e a beleza se unem em um só lugar. Se você procura móveis de alto padrão com design diferenciado e objetos de decoração que vão valorizar ainda mais a sua casa, visite a Espaço Móveis. A loja conta com um amplo showroom com destaque para móveis planejados, com fino acabamento e sob medida, trazendo beleza e funcionalidade aos ambientes. Em breve, a Espaço Móveis estará de casa nova, na Rua da Justiça 655, com muitas novidades. Aguardem! Espaço Móveis, o exagero do belo. A empresa que revolucionou o mercado da construção civil em Franca e região. A Senafer oferece produtos que vão facilitar a vida de quem constrói: fundações, ferragem armada, lajes treliçadas, hélice contínua em projetos residenciais, comerciais e edificações. Na Senafer você conta com profissionais qualificados e consultoria técnica para o acompanhamento de toda a sua construção. São 2 unidades em Franca, com atendimento diferenciado e soluções inovadoras. Senafer, tecnologia para a construção civil. De volta dos comerciais, vamos falar agora sobre o pós-luxo. Luciana, o que é o pós-luxo? Tô encantada com esse tema, porque com a tecnologia, com hoje a internet, a gente vivia antes em um mundo muito pequeno, muito primitivo. Até a gente ter acesso a essas tendências, demorava demais. Pensa, a gente está a 400 quilômetros de São Paulo, muitas coisas a gente tinha que ir lá para descobrir, para depois trazer. Não estou falando nem sair do país. Hoje a gente acessa um telefone, a gente tem um telefone que também fala como telefone, mas é um computador na nossa mão. Sim. Então a gente está em qualquer lugar do mundo através desse aparelho.
E com isso, a gente foi crescendo demais e muito rapidamente todas as informações vinham na nossa mão. Então a gente viveu tudo aquilo que a gente tinha vontade de ver e não tinha antigamente, muito rapidamente. Cansou, acabou, esgotou. Tava muito fácil. Chegou aonde? No ápice, acabou? Então agora a gente tá vivendo o pós-luxo. O que seria esse pós-luxo? Hoje em dia a gente reclama o tempo inteiro que a gente não tem tempo para nada. Aí um link na casa, essa casa cheia de cômodo, não tem gente que trabalha pra gente, quem que vai cuidar disso? A mulher e o marido trabalham, os filhos estudam, por isso a gente cria abrigos, que são as nossas residências, que são menores. Ela atende a nossa necessidade, a gente vive ali dentro, a gente tá com a nossa família, a gente tirou as paredes porque a gente tem contato com todos da família, cada um no seu a fazer dentro da nossa casa. Mas a gente quer ter conforto, essa casa é bem confortável. Então, hoje em dia, esse luxo é ter o conforto com as pessoas que a gente ama. Casa grande é sinônimo de luxo? Hoje, para esse luxo que as pessoas estão buscando, ou melhor, que buscam? Eu acho que esse luxo hoje em dia, casa grande é segundo a sua necessidade, depende do cronograma, do tamanho da sua família. Eu tenho 3 filhos, eu tenho que ter necessidade de ter 3 quartos. E hoje em dia a gente não tem mais o banheiro no corredor, então eu preciso de ter uma suíte. Isso não é luxo, é necessidade. Então esse momento que a gente vive, antigamente pensava-se um luxo de uma maneira diferente. Hoje em dia, ar-condicionado é necessidade. A gente está vivendo esse superaquecimento do mundo, não é nem país, do mundo, e a gente precisa do ar-condicionado. Então mudou-se algumas coisas e trouxe para essa arquitetura para o conforto do indivíduo. Então isso é super interessante. É tipo uma sinuca, né? Nossa, meu Deus, que lindo. Mas eu espero estar respondendo. Tá ótimo, é isso mesmo. Então, eu acho que isso tudo é esse comportamento lá atrás que dita essa expectativa do ser humano, esse diminuir dessa construção, essa necessidade da gente estar junto com as pessoas que a gente ama. Tinha-se uma época, bem pouco tempo atrás, de que a gente tinha que ser formado. Então você se destacava pelo seu pós-doutorado, pelo seu mestrado, nossa, ele é formado, era uma coisa inédita. Hoje em dia, todas as pessoas são formadas. A maioria das pessoas são mestradas, doutoradas. O que procura hoje nessa essência de vida? É a essência do indivíduo. Isso tudo é linkado para a arquitetura. E é muito interessante quando a gente comentou, né, sobre a essência, que a gente pode enxergar a importância de uma pesquisa. Então, quando eu falo muito aqui sobre arquitetura, sobre decoração, sobre todo esse trabalho que é desenvolvido por profissionais, quando eu falo que isso é qualidade de vida, é porque tem estudos, tem uma série de pessoas antes de todo esse trabalho que faz com que esse estudo seja aplicado na casa das pessoas. Então, quando eu falo muito isso, tem que se contratar um profissional, é muito importante na obra. É o mais barato, na verdade, e é o mais importante. Então eu brigo muito e falo muito isso. Por quê? Porque as pessoas acham que dividir cômodos, saber se como é a família, o dia a dia da família, que isso é uma coisa fácil, e não é. É um estudo, tem muita coisa por trás disso que é muito importante. Então a arquitetura, ela não é luxo, entendeu? Ela não tem nada de luxo. Então eu bato sempre muito nessa tecla. O profissional da área, ele é um profissional muito importante para o dia a dia das pessoas, porque ele contribui e muito. Em primeiro lugar, é para a sua qualidade de vida. A pessoa ela foi treinada para estudar os espaços, para melhor atendê-lo na sua necessidade. Essas pessoas que estudam comportamentos, elas traduzem isso através da arquitetura, da sua necessidade, não para hoje, não para a próxima moda. A arquitetura ela tem que durar, ela tem que ser pensada pelo menos por uns 15 anos. Então a essência da arquitetura, o desenho, o traço da sua casa, que é o mapa da mina, ele tem que ser traçado de uma maneira coerente e entender o que o indivíduo precisa e aquilo que ele quer, que às vezes ele não sabe o que ele quer. Então isso é muito importante. A hora que você faz a reunião com o seu cliente, você procura um arquiteto não para ostentação, para pensar a sua vida de uma maneira melhor, para economizar o seu dinheiro, para direcionar para as coisas certas.
Então ele pensa nessa parte inteira, ele estuda o mercado como está indo, as necessidades daquele momento, daquelas pessoas. E aí você vai economizar, porque você vai direcionar seu dinheiro, porque existe de A a Z para você gastar. E você vai ficar feliz dentro daquele lugar. Porque a maioria das vezes, na hora da entrevista, você fala, eu gostei da casa da minha amiga disso, eu gostei da novela das 8 daquilo, eu vi na revista aquilo outro, mas naquilo ele está entendendo o seu comportamento e ele já faz uma proposta que é dele. No nosso escritório a gente entende as pessoas, a essência das pessoas, e às vezes a gente mostra uma opção que não foi pedida, mas no final que aceita. E outra coisa que também que eu acho muito importante é as pessoas entenderem que o que tem na casa do outro é legal para ele passar para o profissional, mas necessariamente o que tem na casa do outro não é o que ele precisa na casa dele. É porque são vidas diferentes. Não é? Por mais que você admire a outra pessoa, que seja sua amiga, que você acha que é bonito, que a casa é legal, o cotidiano dela e a vida dela e a necessidade dela pode ser diferente da sua. Então, eu gosto de algumas coisas que eu trago de referência para o meu profissional. Mas eu preciso de falar como é o meu estilo de vida, que essa é a tradução da minha casa. E isso, gente, cabe o quê? Cada projeto é único. Cada projeto é específico para cada cliente. Então não existe um para todos. Cada um tem o seu projeto. Claro. Então é muito legal deixar aí, eu acho que é uma das coisas que eu falo e tô falando ainda mais abertamente. Eu acho que é bom a gente falar sobre isso. Para as pessoas poderem entender. É super bom porque há pouco tempo atrás a arquitetura era um luxo, não tinha necessidade disso, qualquer pessoa falava de arquitetura. Nós somos treinados durante 5 anos em períodos integral para pensar o espaço para o indivíduo, para o melhor aproveitamento desse indivíduo. Pode ser uma oficina mecânica. A gente pensa de uma maneira inteligente para que seja atendida a necessidade da oficina mecânica. Então qualquer projeto arquitetônico, ele tem que ser colocado primeiro no espaço que ele está, no lugar que ele está. Tem que ser estudado um sol, tem que ver a posição disso, tem que ser deixado recuos para esse lugar ficar salubre, para esse lugar ficar apropriado. Eu não pego uma planta da internet e coloco em qualquer lugar. Eu não sei se aquilo cabe naquele local. Eu tenho que ver quais são as regras daquele lugar, o que me deixa ser feito na arquitetura daquela região. Exatamente. Depois é a necessidade do cliente. Então são regras que precisam vir antes. A última coisa é a estética. Exatamente. E ela vai acontecer. Tem muita coisa pra gente colocar nessa arquitetura. Vai acontecer. A vai estética ficar bonito. é o fechamento. É o fechamento. Né? É a cereja do bolo. Exatamente. Bom, gente, o papo tá ótimo. Nós vamos ter que fazer um intervalo rapidinho e a gente volta mais com tendência, com essência e muito mais pra você que tá aí nos assistindo. Se você busca qualidade e segurança para a sua construção ou reforma, está no lugar certo. Os mais modernos e práticos equipamentos, máquinas e ferramentas, garantindo agilidade e eficiência para a sua obra, você encontra aqui, na Lockben. São 28 anos, oferecendo tudo o que você precisa para o sucesso da sua construção. Faça uma visita e peça o seu orçamento. Lockben, equipamentos para construção civil. Com 2 lojas em Franca e uma experiência de mais de 25 anos no mercado da construção civil, a Hidromar disponibiliza os melhores produtos para a sua obra. Seu amplo showroom apresenta soluções em materiais hidráulicos, elétricos, iluminação decorativa, utilidades domésticas, aquecimento solar e segurança eletrônica. As melhores marcas, o melhor preço e atendimento personalizado você encontra aqui na Hidromar. Visite uma de nossas lojas. Hidromar, um mundo de possibilidades. E para você que ligou a TV agora, hoje minha convidada é a arquiteta Luciana Rogério, que fala sobre tendências, essência, cores e muito mais. Lu, vamos lá. 2018 imperou o Rosé Gold. O dourado voltou também. E aí? O que a pessoa vai arrumar? Fala para mim. A pessoa tem Rosé Gold, vai. Eu vou mudar. Eu mudei um pouquinho a pergunta, gente. A pessoa tem o Rosé Gold. Agora entrou o dourado. E aí? Posso falar mesmo? De verdade. Eu acho que essa história de moda é autoafirmação de quem não sabe aquilo que quer. Ai, que delícia, gente. Nós precisamos muito de saber quem nós somos e aquilo que a gente gosta, e não ser vaquinha de presépio de moda. Ótimo. A gente tem que ter tendência. Se nós não tivermos tendência, a gente não reinventa a arquitetura como a moda.
como tudo que vai e volta, a gente precisa ter essência. A gente se conhecendo e sabendo aquilo que a gente realmente gosta e não gosta, você vai saber usar muito bem isso. Se eu gosto do rosé gold, eu vou continuar usando o meu rosé gold. Eu acho que tudo que é de mais passa, tudo que é de menos falta. Então essa tendência agora é pra gente movimentar o mercado e vender-se outras coisas. E movimentar mesmo. Sim. Ficou parado para um lado, agora a gente vai para outro lado, para não ficar sempre a mesma coisa. Dourado em arquitetura é complicado, você precisa saber usar. Como tudo na arquitetura, você precisa saber fazer, mas principalmente dourado. Você não precisa pegar uma cadeira e pintar de dourado e achar que você está na crista da onda. Não é assim que funciona. Vamos continuar naquele nosso assunto. As linhas que atendem a necessidade e o toquezinho que é a cereja para nos satisfazer. Você não precisa seguir. Agora é dourado, agora é isso, agora... Você pode incrementar, você pode pegar... Quando você tem... É aquela coisa, você tem uma casa montada, vê se eu tô errada. Você não vai desmontar a sua casa... Como é que faz, gente? Porque agora a moda é essa. Você simplesmente você adiciona, né? Mas sem perder e sem abandonar aquilo que você já tem. Porque senão como que você sobrevive? A cada... Imagina. Cada moda você tem que jogar tudo fora e começar de novo. Não. Às vezes, assim, com o passar do tempo, a gente já vai adquirindo coisas e a gente já vai tendo de tudo. E a gente vai oscilando sobre essas modas. Eu acho que você não tem que sair do que você gosta e das coisas que você acredita e do que você gosta pra você virar... Deixar isso pro lado e fazer o que a moda tá mandando, mesmo que eu não goste. Isso tá errado. Tá super errado. Eu acho que a gente tem que se adequar. Um gosto particular da gente com a tendência da moda. Eu entendo aquelas pessoas que gostam de sempre ter isso. Eu acho que você tem que fazer, você precisa se respeitar. Se você tem essa arquitetura limpa, se você tem essa coisa duradoura, dessa arquitetura de interiores, que eu acho que é a cor da parede, a cor do teto, a cor da porta, o piso que você escolheu, é fácil você trocar um tecido de um sofá. É fácil você trocar uma barra de uma cortina. Isso você traz a moda para sua casa. Isso você traz uma energia de vida nova, que é o que eu mais gosto. Com as tendências da moda. Exatamente. Mas aí é aquela coisa de dar um up, de dar uma renovada, mas não só por moda, né? Mas sim porque a casa é gostoso você ter uma reciclagem de momentos, né? É você uma hora você gosta de verde. Hoje eu tô de verde. Bom, super na moda, né, bonita? Verde, né? Mas branco e preto é uma coisa assim que jamais vai cair, né? É sempre atual e não adianta. Então, eu falo que são não são regras, né? Tendência não é regra. Não. Mas eu acho que o mais importante vai entrar na essência, não é? Essa essência do Fala indivíduo. um pouquinho da essência, Lu, que a gente estava conversando sobre isso. E é muito engraçado, né? Como a gente, se depender aqui, tem uns 5 programas aqui. Mas a essência, eu acho que é o principal do ser humano. É que essa história da tecnologia, essa história da busca, eu tô buscando sempre alguma coisa que eu não sei mais o que eu tô buscando. Então, perde-se no meio do caminho dessa busca, que você não sabe o que você tá buscando, a essência do indivíduo, na realidade, o indivíduo. Nós não podemos ser vaquinhas de presépio. Nós não podemos ser dominados, doutrinados. Nós temos que ter a nossa particularidade de gosto do que você quer fazer, do que você não quer fazer e seguir essa tendência mundial. Então, por exemplo, a gente vive hoje em dia corrido, a gente não tem tempo para nada, a gente precisa de ter essa arquitetura que é o abrigo, esse conforto. A gente sempre volta para nossa casa, essa casa tem que nos acolher e essa casa tem que estar atual, porque eu gosto, eu sou uma pessoa antenada, eu quero que a minha casa esteja legal. Eu quero chamar meus amigos, eu quero ver isso de uma maneira... Eu quero ser aceito nesse meu mundo. Legal. Quanto a isso, a essência do indivíduo é o primordial. E a gente pensa tanto no cabelo, na roupa, na unha, na casa e a gente esquece do ser humano. A mulher é assim de pensar, né? Mas o principal não é Eu acho que hoje em dia, a mulher e o homem, a gente tá correndo tanto atrás de alguma coisa que a gente não sabe o que é, que a gente já perde a essência do indivíduo. Eu tô falando isso embasada. As grandes marcas hoje em dia estão contratando pessoas que não são formadas. Mas pessoas que têm na hora dessa entrevista e o porquê? Uma essência de indivíduo. Ela tem a acrescentar.
Porque aquilo que Exatamente. você aprende na faculdade, nos seus, não são importantes? Claro que são. Você precisa se instruir, mas você não pode perder a essência do indivíduo para você fazer aquilo que você se predispôs a fazer de uma maneira plena e perfeita. Bom, é importante estar antenado com as tendências do mercado? Agora, minha amiga, eu vou te falar. Eu sou a pessoa mais antenada da face da Terra. É super importante você estar antenado. Você tem que saber o que está acontecendo no mundo. Você tem obrigação, você está nele. Ele não pode passar por você na janelinha do seu ônibus. Você tem que estar no meio desse mundo. Você tem que estar vivendo tudo isso. Você tem obrigação de saber tudo que tem de tendência. Sabe pra quê? Pra saber aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Pra você não ser mais uma vaquinha de Ter uma presente. identidade. Pra você falar, não, eu não gosto disso. Isso tá na moda, mas não me atrai, não me agrada. Entendeu? Então eu acho que a gente não tem que passar pelo mundo, a gente tem que viver as coisas da vida. Pra você saber conversar com um amigo, pra você saber aquilo que você quer, pra você programar a próxima viagem, pra você saber que roupa que você quer ir na próxima festa. Até para saber falar não. Principalmente pra falar não. Não é? E a pessoa falar, você não sabe por que você tá falando. Não, eu sei, eu só não gosto. Não gosto disso, disso e disso. Então, assim, super antenada, sou super eclética, gosto de muita coisa e eu acho um toque, tem que ser. Lu, ficaria mais assim, umas 3, 4, 5 horas, fora o que a gente já conversou antes de começar a entrevista, tá? Mas vou ter que finalizar. Amor, muito obrigada. Sempre posso contar com você e saiba que também a obra-prima tá lá e também à disposição, pode contar com a gente sempre que precisar. Muito obrigada pela confiança. A gente começou há um tempo atrás juntas. 17 anos. A gente gosta muito do que nós fazemos, né? Eu gosto muito do que eu faço. Espero ter podido Faz ajudar. muito bem, parabéns. Obrigada, espero ter podido ajudar as pessoas, espero ter podido falar um pouco de essência de ser humano, porque sem essa essência de vida a gente não vai a lugar nenhum. E eu acho que a gente tem que ser antenado sim, a gente tem que saber o que tem de tendência na moda sim, isso movimenta a vida da gente, senão ia ser uma monotonia chata demais. Muito obrigada pelo convite. Eu Beijo. que agradeço, sempre. E assim finalizamos mais um programa Obra-Prima, feito com muito carinho para você. Espero que tenha gostado. Até o próximo. Tchau!